Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa escola de formação, neste nono encontro que nós estamos vivenciando, neste nosso último encontro. Nesses momentos formativos, nós apresentamos diversos pontos, aspectos dentro da liderança cristã, no âmbito pastoral, no âmbito paroquial. Espero, com grande esperança mesmo, que todos aqueles que participaram tenham crescido um pouquinho na sua experiência, possa ter contribuído todas as experiências abordadas nessa escola de formação de liderança, para que vocês possam viver essa vocação no âmbito paroquial, como líderes da comunidade de vocês e como fiéis cristãos também, em busca da santidade e da extensão do reino de Deus. Hoje nós temos conosco o padre Edmilson. Ele é vigário-geral da nossa diocese. Seja bem-vindo, Padre Edmilson, é uma alegria tê-lo aqui conosco e principalmente encerrando, clausurando este momento formativo. Digo que o Dom Dilmo, ele tinha pedido para que esta última formação fosse ele que desse. Jamais é menosprezando a figura do Senhor e a presença do Senhor, mas é justamente ressaltando a importância que o Dom Dilmo, nosso querido amado bispo falecido há pouco, ele dava esse incentivo e esse interesse que ele tinha em fazer com que a formação de líderes fosse também uma pauta abraçada pela diocese. Então, em memória também, nós oferecemos todo esse trabalho nosso, toda essa dedicação. O tema que nós iremos abordar no dia de hoje é justamente a liderança sem apossar, liderar sem apossar. De certa forma, nós vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que nós apresentamos no decorrer dessas formações. No decorrer dessa escola de liderança, dessas formações que nós fomos abordando, nós iremos estar fazendo um repasso nesta última formação também e frisando a necessidade de que para nós sermos um líder cristão, nós tenhamos a fé necessária de nos tornarmos instrumentos de Deus, meramente instrumentos do Senhor. É Ele que age. Nós não atrapalhando, nós já fazemos bastante, não é verdade, Admilson? E queria então, para iniciarmos, pedir para que o Senhor possa conduzir a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Padre Edmilson, seja bem-vindo a essa escola de formação. E, Padre Edmilson, quanto tempo de sacerdócio, Padre Edmilson, que o senhor tem? Obrigado, Padre Carlitos, pela acolhida, pelo convite, e também vamos tentar aqui corresponder um pouquinho à expectativa. Eu, às vezes, escutei do Padre Léo ele dizendo assim, quanto maior a expectativa, maior a decepção. Então, espero que não tenham tanta expectativa para essa live, para a decepção não ser tão grande. Mas a gente se coloca à disposição. E me lembro de Dom Manuel Pestana, quando dava aula para nós de homilética, de formação, como falar em público. Ele dizia assim, quando vocês forem pregar, falar, nunca inicia dizendo, eu sou a pior pessoa para estar aqui, talvez outra pessoa deveria estar aqui, eu não consigo estar aqui. Não façam isso, porque alguém pode dizer, então sai daí, porque não vai dar certo mesmo, já começa desmotivado, né? Bom, não me sinto aqui melhor, pior do que ninguém. Estamos aqui ombro a ombro, né? Tentando buscar a glória de Deus e edificar o nosso povo. Pois bem, eu tenho 51 anos de vida. O ano que vem eu vou completar 25 anos de vida sacerdotal. Amém. Então é um grande jubileu ano que vem. Maravilha. É por causa do meu aniversário de ordenação. 25 anos. É brincadeira à parte. O ano que vem é o santo da encarnação da redenção, né?
e estamos aí a serviço. Mas 25 anos é uma experiência, uma caminhada, né? Onde que o Padre Edmilson pode, com suas experiências mesmo na vida pastoral, paroquial, que vejo que até no seminário se ensinava bastante, né? Sobre essa questão, essa importância de nós nos sentirmos instrumentos. O senhor me lembra, numa fala que tive na última reunião última reunião da Assembleia Paroquial, penúltima, se eu não me engano, onde que apresentei essa questão da liderança e comecei justamente falando isso, né? Não estou à frente porque sou o melhor, que tem vários outros que são melhores. E depois uma senhora foi e falou para mim, padre, nunca comece falando assim, se menosprezando e tudo. E eu falei para ela, eu falei assim, não, na verdade eu coloquei isso para que vocês entendam que ser líder não é porque nós somos melhores, mas é porque nós nos colocamos à disposição de Deus. O que vale não são as qualidades, o que vale é a nossa generosidade, né? A primeira prerrogativa para a liderança é reconhecer a capacidade e desenvolver aquilo que ela recebe de Deus, que nós chamamos de dom. Isso. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece, eu consigo liderar, eu consigo caminhar junto, eu consigo ir à frente, e às vezes sou bom nisso, tomando consciência disso, vai reconhecer naquela distinção de São Paulo para crescer na humildade para poder servir. São Paulo diz com muita clareza, né? Eu não tenho do que me vangloriar, nem do dom da oratória, nem disso, nem daquilo, porque o que tem eficácia por si mesmo é a redenção, é a cruz do Senhor que fala por si, que para muitos é escândalo, né? Mas para o cristão, a cruz é símbolo de redenção e de salvação e também de motivação. Então ele dizia com muita clareza, eu não tenho do que me vangloriar, porque tudo que eu tenho eu recebi, então tudo que eu faço e posso fazer é puro dom. Aí entra a distinção que é muito importante para a nossa espiritualidade na liderança. Distinguir bem dom de graça. Por exemplo, vamos usar um exemplo assim, entre aspas. Padre Carlitos, não, eu não vou pedir ele para fazer um exorcismo, porque ele é um sacerdote que não tem virtude, é um sacerdote que não tem qualidades morais, é um sacerdote isso, aquilo. Mas ele pode ter o dom do exorcismo, ele pode ter o dom de autoridade, usufruir da autoridade sacerdotal e fazer um exorcismo que um padre mais santo do mundo talvez não pode fazer, não consegue fazer. Porque não depende da santidade da pessoa o dom. Deus dá o dom. E o dom, se não é exercido com humildade, nos leva para a vaidade, esse dom nos leva à perdição. E o que nos leva à salvação é a graça. O que importa, portanto, é a graça de Deus. O que importa para mim é a graça de Deus. Nossa, esse padre fala tão bonito, ele prega tão bonito, deve ser um santo. E às vezes não é. Ele tem o dom da oratória, ele tem o dom de falar. E ele pode ser, talvez, não tão santo, às vezes nem reza tanto, porque na prédica um grande formador dizia, para você falar 1 hora com os homens, fale pelo menos 2 horas com Deus. Porque Deus vai te instrumentalizar. Isso me chamava a atenção também, uma vez, quando um sacerdote já de idade veio se confessar comigo, e ele disse assim, peço a Deus perdão pelas vezes que eu subi no altar mais preocupado com a homilia do que com o sacrifício que eu ia oferecer. Nossa, aquilo me chamou a atenção, porque como padre novo eu perdia muita paz aos domingos, enfrentar o povo em 4, 5 missas, 6, 7 missas finais de semana, e então eu pensava assim, eu não vou conseguir, não vou dar conta, é impossível, será que vai dar certo? E eu ficava tenso com isso. Depois, com a convicção desse padre, eu entendi, não, eu tenho que me importar com a eficácia da cruz. Aí eu busquei equidade entre a palavra, a oração eucarística, a tonalidade de oração na oração eucarística, na maneira também de conduzir ali na pregação, para nunca parecer que a pregação seja melhor, ou seja maior, ou seja mais eficaz do que a cruz de Cristo. Reconhecer dons, mas saber que dons é dado para edificação da igreja, não para vanglória. O que importa para mim é a graça de Deus. Santo Afonso, ele costuma dizer assim, muitos querem servir, muitos querem ajudar,
mas conforme a vontade própria. Aí ele fala, esses não têm liberdade de espírito, porque são escravos do amor próprio. Quem é escravo do amor próprio não tem a liberdade para se doar, para se entregar. E para ser um bom líder é aquele que pega junto, que vai junto no espírito de humildade, no espírito de serviço. E para compreender o serviço, a virtude da humildade, que é a base que faz você reconhecer. É dom de Deus, é dom de Deus. Nossa, eu gosto de cantar um pouquinho sertanejo, às vezes vou na folia. Nossa, mas o senhor embaixa bem a folia. Nossa, mas o senhor canta bem. Fala assim, é dom de Deus, não é nada para mim, nem para mim. Eu gostaria que vocês falassem, nossa, o senhor é um bom padre, um bom sacerdote. Talvez eu ficaria até vaidoso, porque isso para mim é causa de salvação ou de destruição. Então, quando nós temos essa compreensão do serviço, do dom que eu estou a serviço, para liderar se torna mais fácil. Por quê? Depois da humildade na base como serviço, nos vem aí a situação de uma chamada reta intenção, que deve ser a causa principal, e além de ser a causa principal, ela é o fim último. Santo Tomás de Aquino, ele fala assim, a causa final é a primeira na intenção e a última na execução, não é verdade? Então, a primeira causa, a causa nossa aqui é a intenção. Então, a nossa intenção é o quê? Glorificar a Deus, salvar a própria alma e salvar almas. Por isso que é dito, tudo que fizeres em palavras, atos, ações, seja feito em nome do Senhor Jesus e nele, dando graças ou glórias a Deus. E Santo Inácio de Loyola pegou isso como lema, né? Sim. Lema. Ad maiorem glória Dei. Isso. Ad maiorem glória Glória Dei. Dei. Tudo para a maior glória de Deus. Então, no espírito de humildade, nós servimos para glorificar a Deus, edificar a igreja e também nós também podemos ser salvos nessa realidade, nessa situação. Na capacidade da liderança, então, nós precisamos ter isso sempre presente. Por que que eu estou fazendo isso? Estou me entregando para quê? Uma vez fazíamos um curso também com um bispo, ele dizia assim, olha, Jesus Cristo não enviou ninguém para colher, ele enviou para semear. E de fato, ide, pregai o evangelho. Façam isso, façam aquilo. Enviou para semear, não para colher. Então, às vezes, na nossa falta de humildade, nos colocando como a cerejinha do bolo, achando que tudo depende de nós e nós é quem fazemos, e sem nós nada acontece, pode acontecer de fato que não tenha a reta intenção, não tenha motivação na humildade e não vai ter eficácia. Por quê? Falta o que é principal, a alma do negócio. A alma do negócio é a ação do Espírito Santo no corpo místico de Cristo, no qual nós fazemos parte e as coisas vão acontecendo. Eu analiso mais ou menos isso e tento, pelo menos, buscar essa glória de Deus para ter sempre motivação, ser motivado. Daqui um pouquinho a gente fala da diferença de motivação e animação, que acho que é um tema interessante, que está precisando muito nas lideranças, em cada um de nós também, não é verdade? É verdade, padre. Lembro que Dom Manuel, ele contava para nós, né, que certa vez ele foi visitar um padre e aí perguntou como que o padre estava, e o padre falou, olha, a gente está aqui trabalhando, né, a gente faz o possível, Deus faz o resto. E Dom Manuel vai e fala para ele, então tá melhor que eu, porque eu estou fazendo o resto e é Deus que está fazendo tudo, né? Essa consciência, né? Esse fato aí eu vi pessoalmente, da mesma forma que aconteceu conosco. E tinha que fazer uma transferência de um sacerdote, eu trabalhava em Nerópolis, ele falou assim, liga para o padre tal, para encontrar comigo aí, porque eu preciso ganhar tempo, porque eu preciso dele numa paróquia tal. E você pode participar da reunião. Então ele começou a introdução com esse sacerdote, com essas palavras, perguntando para ele, como está a paróquia? Aí ele falou assim, a gente faz o que pode, né? Deus faz o resto. Ele sorriu e falou assim, lá em casa é ao contrário. Deus faz tudo e eu é quem fico com o resto. E é de fato, essa consciência, gente, nós precisamos ter com muita clareza. A obra é de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, como você no início disse, né? Se a gente não atrapalha, ajuda de um tanto. E nós precisamos de fato, né, reconhecermos. Eu sou instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, eu sou ministro. Como ministro, eu sou servo. Como servo, eu mando servindo.
Se é que eu posso falar, eu mando. Quem manda aqui sou eu. A primeira característica, o primeiro ponto que manifesta que a autoridade daquele líder já foi minada, não existe, é quando ele, numa reunião ou numa situação, ele precisa dizer isso. Quem manda aqui sou eu. Porque o dia que ele precisa se autoafirmar, quem manda aqui sou eu, é porque a maneira de ser, de agir, de lidar, não foi tão convincente ou não tão condizente como aquele que está ali para servir, para conduzir, para levar a cabo, né? Pensar sempre nisso. No líder precisa ter a motivação é a glória de Deus e a base é o serviço. Estamos para servir. Nos encontros de casais, nos encontros de jovens, quando se reúne com as equipes, eu gosto sempre de usar essa nomenclatura. Nós vamos trabalhar. Não, nós não vamos trabalhar, nós vamos servir. Trabalhar eu trabalho para ganhar dinheiro e sobreviver com esse dinheiro. Lá eu vou servir. Servir é glorificar a Deus, colocando à disposição da comunidade os dons que Ele me deu, em atitude de gratidão, de fé e de esperança, que Ele vai continuar me abençoando e eu vou continuar o glorificando, ajudando na comunidade, conduzindo aquela realidade que foi colocada em minhas mãos, no movimento, numa pastoral, num conselho. Isso também é motivado com espírito, diríamos assim, de muita oração. Muita oração. Quando as pessoas às vezes trazem problemas, assim, um coordenador traz um problema muito forte. Vou dar um exemplo concreto. Estava uma vez num encontro de casais e o coordenador da equipe veio, trouxe o problema, eu falei, vamos solucionar. Depois veio o coordenador do encontro, trouxe para a gente solucionar. E eu perguntei para eles, vocês já foram lá na capela, já colocaram esses problemas aos pés do Santíssimo, rezaram, juntou a equipe, rezou? Não, então vocês fazem favor, passa lá primeiro. Antes de trazer problema para mim, leva para Jesus Cristo, presente na Eucaristia. E talvez nem precisa vir aqui. Eles levaram aquilo para lá, rezaram, era problema de amor próprio, sabe? Aquelas incompatibilidades que é comum. E na oração, fazendo uma leitura lá que eu passei para eles, junto ao Santíssimo Sacramento, acho que Deus agiu e eles reconheceram, nós podemos solucionar isso por aqui mesmo, não precisa atrás do padre para poder organizar isso. No espírito de oração, de serviço, de buscar a glória de Deus, as coisas acontecem e dá certo. É uma característica essencial da liderança no âmbito cristão, o servir, esse ser instrumento. Se nós tiramos isso, nós adentramos então na liderança de empresários, etc., né? Enquanto que a característica que designa e que diversifica e que separa a liderança de um âmbito empresarial é essa questão de ser instrumento, de servir ao Senhor, essa motivação inicial que parte do nosso espírito de oração também, de intimidade com Deus, a qual nós escutamos a voz de Deus na nossa vida e nos colocamos à disposição dele e da sua igreja, né, na sua obra. E tudo isso, Padre, ele é baseado em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo mesmo que veio para servir. Ele já no Evangelho ele se coloca isso. Ser cristão é ser outro Cristo, né? Para encarnar em nós essa realidade de Jesus Cristo. Sempre que crescia no meio dos apóstolos, aquele sentimento de carreirismo, de querer aparecer um pouquinho de status, Jesus sempre dava uma certa rasteira deles. Pega uma criancinha, põe no colo, quem quer ser grande, seja servo, seja pequeno, seja como essa criancinha. Num determinado momento ele lava os pés dos apóstolos. Se o vosso servo e Senhor vos deu exemplo, vocês também façam a mesma coisa, lavam os pés uns dos outros. O discípulo não é maior do que o Senhor sou eu. Se eu dou esse exemplo, vocês devem seguir também. E o exemplo maior de Cristo é o serviço, na humildade extrema, na pobreza extrema. Quando ele dá o exemplo da pobreza, da humildade, é para manifestar também a total dependência do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas na sua renúncia enquanto homem, diante de realidades do dia a dia, aquilo tudo para mostrar, tudo depende de Deus. Ele que veio do céu, não tem sentido nenhum você pegar nada da terra. Estava aqui era para poder dar sentido novo até as coisas materiais, né? Até as coisas vegetais, minerais, etc, etc. Olhando para o Senhor na cruz, a gente vê o exemplo maior de serviço.
Por exemplo, uma vez um padre novo chegou até mim e chorava, tadinho. Falou assim, ai, padre, eu fui parar na boca do povo. Eu falei assim, você até bem, porque Jesus foi parar, foi na cruz, pode ficar tranquilo, é mais difícil. Primeiro analisa aí se deu motivo para isso, se não deu motivo, contempla a cruz e saiba. Jesus era muito mais santo, não tinha problema, não tinha dificuldade, foi parar lá na cruz. O sacerdote, o lugar de sacerdote é na cruz, né? Porque nós, como servos, nós estamos com Cristo no altar, oferecendo sacrifício e sendo vítima também. E eu acho interessante isso na vida sacerdotal, o sacerdote é altar e vítima, né? E, então me visto todo bonito, os paramentos bonitos, como um sacerdote altar. Mas aquilo ali tem muita eficácia quando eu me torno uma vítima, que sou imolado com as contrariedades da vida, com as dificuldades da vida, com as dores da vida, com as perseguições, com as calúnias, que não falta na vida de ninguém, até mesmo dentro da igreja, nesse contexto que nós estamos falando, pode haver o sentido de ciúme, de inveja, de discórdia. Então, é todo parte da vida sacerdotal, porque o sacerdote é altar e é vítima. E às vezes nós nos apegamos muito na nossa característica de sacerdote como altar, como aquele que está ali oferecendo a vítima. O sacerdote pleno, mas a plenitude está ser altar e vítima. O Cristo oferece, é interessante, né? Ele oferece, se oferece, ele é oferecido e ele é recebido. E recebe também, porque na unidade da Trindade tem todas essas características. E a nossa doação também, a exemplo de Cristo, no serviço é assim, saber que eu me dou, vou me consumir também, e em Deus eu me encontro, e vou ter sentido em tudo aquilo que eu fiz. Não é em vão, não é em vão. As pessoas às vezes perguntam para nós assim, padre, qual a oração que Deus não escuta? É aquela que a gente não faz. A que você faz, ele escuta. Mas ele escuta do jeito dele e vai conceder aquilo que ele sabe que é melhor para nós, não aquilo que eu penso que é melhor. Porque diante dos meus olhos, na minha situação, eu penso que situação concreta é o mais importante para mim. Aí eu rezo e peço a Deus, eu quero isso. Mas Deus que sabe tudo, já contempla os efeitos daquilo, talvez negativo no futuro, ele não vai me conceder aquilo, ele vai conceder sempre aquilo que é melhor para nós. Então, Deus não dá o que eu preciso, aliás, o que eu quero. Ele dá o que eu preciso. O líder também, ele quando se coloca à disposição, voltando sempre do comecinho para ficar bem frisado, no espírito de serviço, de humildade, buscando a glória de Deus, agora acrescentando, a exemplo de Jesus Cristo, ele se doa, ele se entrega. Por quê? Ele é caridoso. Aí vem outra característica da motivação da caridade. Aí São Paulo vai dizer, Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impulsiona. Se é o amor de Cristo que nos impulsiona, se é a glória de Deus que nos impulsiona, não é a busca de um efeito grandioso de aplausos que me motivam. Eu digo que existem muitos fatores humanos que é bom ser elogiado, ser reconhecido, isso nos motiva também, tá? É parte da humanidade. Mas o motivo principal, repetindo, é a glória de Deus, a exemplo de Cristo, fundamentado na humildade e no dom do serviço. Eu falo dom do serviço porque Maria disse, eis a serva do Senhor. E naquele contexto do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando ela vai receber a missão, porque na igreja nós não temos trabalho, nós temos missão. Meu trabalho aqui é grande, não. A minha missão aqui é grande. E pior que a missão não é minha, a missão é do padre. Você como líder, lá no movimento pastoral, o que vocês fazem no movimento na pastoral, função é do padre. Mas no nosso país continental, com a escassez de padres, se o padre faz tudo que um movimento pastoral faz, os líderes fazem, não sobra tempo para ele ser sacerdote e fazer só aquilo que ele pode fazer aquilo que só ele pode fazer. Então, nós temos essa prerrogativa na qual os leigos assumem situações as quais faz acontecer aquilo que o padre deveria fazer. Em que sentido? A missão que você recebeu não é sua, é do padre. Só que ela não é do padre, é do bispo. Só que não é do bispo, é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai repassando, né?
até chegar naquela pessoa que toca, aonde os responsáveis imediatos não podem tocar. Da Nossa Senhora, quando ela recebeu a maior missão do mundo, que foi trazer o Salvador do mundo, é interessante que o anjo chegou e disse: Maria, alegra-te, cheia de graça. Eis que encontrastes graças diante de Deus. Ou seja, você vai receber uma graça, é um dom, é um presente. Vai ser a mãe do Salvador. Ela disse: faça-se, né? Eis a serva do Senhor. Quando você é chamado para coordenar um encontro, quando você é chamado para coordenar um movimento, quando você é chamado para coordenar uma pastoral, para ser um festeiro, para fazer parte de um conselho administrativo ou de pastoral, você tem que ser como Nossa Senhora. É uma graça que você está recebendo. É uma bênção que você está recebendo. No meio de tantos, você foi o escolhido para servir naquele ministério, naquela realidade, naquele movimento, naquela pastoral. Cabe a nós um espírito de humildade, de simplicidade, e dizer: faça-se, faça-se, conforme a vontade de Deus. Aí você abraça a causa. Então, nesse espírito de serviço, nós encontramos o exemplo no Cristo e na Virgem Maria. E o serviço não só no aspecto de glorificar Deus como ela assume a missão, mas ela automaticamente, tendo o amor encarnado no coração, ela vai para a caridade, imediatamente servir a prima Isabel. É o que acontece conosco. E depois, como servo, como coordenador, como dirigente, como vocês quiserem ser chamados, autoridade, no privilégio, na graça, é também motivo de crescimento espiritual. Se tudo é feito com essas características, de humildade, glória de Deus, na caridade, exemplo de Cristo e da Virgem Maria. Acho bonito os bastidores da encarnação, quando se contempla, né? Porque as pessoas acham bonito o eis aqui, a serva do Senhor, mas poucas vezes se contempla a consequência daquele sim, que era, pode-se dizer, quase drástico, né? Em uma época onde uma mãe solteira poderia ser levada à praça pública e ser apedrejada, ela não questiona, senão que simplesmente ela se coloca, né, a serviço. Da mesma maneira, né, o sacrifício de Jesus Cristo, como o Senhor disse, no ato da cruz, é a maior expressão desse serviço de Jesus Cristo. É importante com que o líder, padre, acho que ele tenha também essa consciência de que o fato de estar à frente nem sempre será tudo, né, rosas no caminho, nem sempre serão, né, fáceis as decisões, senão que terão diversos desafios. Chegará o momento, né, de depressões, momento de desânimos, de cansaço, de ansiedades. Chegará o momento em que às vezes se encontrarão sozinhos, porque vários membros, né, vão saindo. Eu falo que tem muitos católicos que são como um sabonete. Se aperta, eles pulam, né? E é assim, quando você começa a buscá-los, né, dar a missão e pedir alguma coisa, ou exigir, e aí começa a se dispersar. Então, o líder também que está à frente disso daí, ele tem que tomar consciência que o seu serviço, assim como de Nossa Senhora, assim como de Jesus Cristo, também incumbe um certo sacrifício, essa imolação, esse ato de se imolar. O senhor falava sobre o sacerdócio, né? Von Balthasar, ele dizia, né, que o sacerdote, ele não é um homem, é o sacrifício de um homem, para mostrar isso, que o sacerdote sempre é uma entrega total à comunidade. Quando no início do meu sacerdócio também, uma vez compartilhei com um padre, que estava sendo difícil celebrar a missa, justamente porque eu tinha, ainda tenho um pouco medo cênico de estar à frente de tudo, né? E depois a gente vai trabalhando, a gente vai superando essas realidades, mas isso, cada Santa Missa era um tormento, era um sacrifício enorme. E ele dizia, a missa é isso, é o santo sacrifício. Agora transforme isso, né, em um sacrifício, um sacrum facere, ou seja, fazer que seja sagrado. Então ofereça tudo isso ao Senhor e que realmente, né, através do seu sacrifício, que muitas pessoas possam, através da Santa Missa, encontrar-se com Deus. Você sendo instrumento, né, para que as pessoas vejam a Deus através de você. E assim eu faço até hoje. A Santa Missa, sempre vejo, sempre coloco como um verdadeiro sacrifício do Senhor, mas não um sacrifício pesado,
tristonho, senão que um sacrifício onde que, dando sentido, nós encontramos verdadeira alegria. Quando nós damos sentido ao sacrifício, nós encontramos paz, serenidade, né? Da mesma maneira, o líder, vejo que assim, é um sacrifício a liderança, encontrarás desafios, só que eu não imagino Nossa Senhora, né, diante dos desafios, estando triste. Vai ter que ir lá Santa Isabel servir, Santa Isabel, não ver Jesus Cristo na cruz, né, naquele momento de sofrimento, por mais que esteja doendo e tudo, né, reclamando daquele sacrifício. Até tem uma imagem lá no Castelo de São Francisco Xavier, El Cristo de la Sonrisa, que talvez podem até colocar aí, que vocês vão encontrar no Google, o Cristo do Sorriso, onde que está Jesus Cristo pregado na cruz e está sorrindo, com um semblante tão sereno, né? E essa imagem, até hoje, inspira muitos na sua vida espiritual a mostrar isso, que no seu sacrifício, na sua doação, na sua generosidade, né, na sua liderança a qual você está, que você também possa encontrar essa felicidade por meio da generosidade, por meio dessa entrega ao Senhor. É interessante que Jesus Cristo, como exemplo em si desse líder que é para nós, ele também volta àquela questão de sermos instrumentos, dizendo que nós somos servos inúteis, né, Padre? Sim, tem essa passagem que é colocada com muita clareza, né? Somos servos inúteis, fazemos apenas o que devemos fazer. Lucas 17:09. Uma vez eu preguei sobre isso, uma psicóloga no meio falou assim, isso é uma motivação ao complexo de inferioridade. O senhor tem que levantar o astral das pessoas, fazer motivação. Eu falei, não, a gente faz aqui com distinções, né? Uma coisa é o complexo de inferioridade no qual eu preciso superar isso humano psicologicamente. Agora, que é âmbito espiritual, quando você falava aí que os desafios aparecem e a gente não desanimar, nós precisamos repetir a dose. Se eu não tenho espiritualidade nas motivações do serviço para a glória de Deus, a primeira contrariedade que aparecer, eu dou por entregue. Eu quero entregar o meu cargo. Eu era pároco numa paróquia muito grande, um casal chegou lá, eu vou entregar a minha pasta porque é muita dificuldade, aconteceu isso, etc, etc. E amanhã eu vou lá na diocese entregar a paróquia para o bispo também, que dificuldade pior do que a sua eu tenho aqui e eu vou fazer do mesmo jeito. Ela, que é isso, padre? Eu falei, se todo mundo for agir do jeito que vocês estão falando, não vai ficar ninguém mais servindo e ninguém mais coordenando, porque todos nós, independente de âmbito, de status, de limites, de hierarquia, estamos nessa situação. Agora, se primeira vez que apertar o sabonete e ele voar fora, isso está muito errado. Se nós temos o critério da reta intenção, nós abraçamos tudo e vemos. É sinal de Deus. Analisar o que está acontecendo. Uma vez tinha uma ministra da Eucaristia muito piedosa, na paróquia que eu trabalhei, e então elas arrumavam tudo muito perfeitinho, parecia que tinha toque. As velas bem aprumadinhas, limpinhas, os castiçais nunca estavam chorados de vela, sempre limpinhos, a toalha do altar sempre limpinha, colocadinha e tal. E tinha crisma um dia, elas arrumaram aquele esmero todo. Quando nós subimos ao altar, o bispo foi aquele dia, quando sentei na hora da liturgia da palavra, olhei, a toalha do altar estava torta. E eu olhei para a toalha, eu também sou um pouco neurótico com essas coisas. Se a coisa não estiver no lugar, se eu estiver aqui na live, se aquele quadro ali estivesse fora do local, eu me levantaria até lá, arrumava o quadro. Isso pode parecer um toque, né? Esquizofrenia, eu não sei. Bom, mas elas também eram mais ou menos, mas era um sentido espiritual. E elas perderam a paz com aquilo. Quando acabou a missa, que nós chegamos na sacristia, o bispo falou, bendigamos ao Senhor, tal, tal. Aí eu comecei a falar com outro murmuracal. Aí eu falei, vocês viram a toalha do altar? Não, não fala não. Nós estávamos comentando sobre isso agora. Logo hoje, com o bispo aqui, aquela toalha torta daquele jeito, não sei o quê, e começaram. De repente ela fez assim, alguma coisa tem que dar errado para Deus aparecer. Eu nunca me esqueci disso. Alguma coisa tem que dar errado para Deus aparecer. Que talvez a gente está todo vaidoso, cheio de si, achando que a coisa acontece porque eu fiz, eu estou. O egocentrismo, ele alimenta demais a vaidade. A vaidade, ela alimenta o ego. E então isso se afasta de Deus e dá lugar para o demônio.
Assim, um espírito de humildade no serviço, na doação. E reconhecer isso que foi dito aqui por São Lucas, servos inúteis, eu fiz o que deveria fazer. E uma outra coisa que é importante, na reta intenção para servir, ter sempre diante dos olhos, glória de Deus, é para Deus. Indiretamente é para Deus o que você está fazendo. Mesmo que eu estou fazendo um trabalho, um serviço imediato com o padre, ou com esse casal, ou com aquele jovem, ou com aquela criança, ou com aquela melhor idade, não é para eles, é para Deus que eu estou fazendo. Se é para Deus que eu estou fazendo, eu faço melhor, me dou ao máximo, porque eu tenho essa característica de gratidão e espírito de fé. Se nós não fazemos esse serviço por amor a Deus, aí entra o prejuízo da vida comunitária, da vida paroquial. Ah, eu fazia tudo bem feito, com muito amor, com muita entrega, enquanto o padre Carlito estava na paróquia. O padre Carlito foi embora, eu perdi a motivação, não quero servir mais. Não vou ajudar mais. Porque eu não gosto do padre novo que chegou. Gente, mas você não ama a Deus? Se você ama a Deus, você não deveria estar servindo ao padre que estava à frente. Você estaria ajudando o padre, a ajudar a sua comunidade, a ajudar Deus, se é que Deus precisa de ajuda, né? Mas nesse sentido que nós estamos falando de liderança, nós somos instrumentos, então Deus usa de nós e faz a coisa acontecer. Observando tudo isso, na síntese que nós poderíamos fazer, no meu espírito de oração, numa vida contemplativa, dar sentido espiritual aos desafios para não desanimar, saber reconhecer. Uma vez eu passava por um problema muito difícil na vida sacerdotal e era época de Natal e eu estava celebrando no Vale da Misericórdia, nas Irmãs da Divina Misericórdia, numa simplicidade extrema, né, que é muito simples. E quando eu levantei a hóstia, isso eu já tinha não sei quantos anos de padre, Deus como que falou no meu coração assim, pela primeira vez você está sendo sacerdote. Hein? Ou seja, você trouxe para o altar a sua dor, você se torna vítima. Então, aquilo me fez dar sentido à situação que eu passava, à dor que eu sentia. Então, ela ficou leve, ficou tranquila. Eu falei, não, então foi uma graça, foi uma bênção, não foi uma desgraça. Aí passei a louvar e agradecer a Deus. A coisa transformou de água para o vinho, quando eu estava com aquilo no altar. Então, dando sentido, buscando sentido, recapitulando tudo e tendo essas motivações, eu não desanimo com a obra. E não queira efeitos imediatos. Importante é você fazer. E Deus agindo, permitindo, o efeito vai chegar. Se Ele não quer, você pode fazer de tudo que não vai dar certo. Tinha um monge que era prior de um mosteiro e várias vezes não, diz que algumas vezes ele foi convidado a ser bispo de uma diocese. E ele falava, não, o mosteiro tem poucas vocações, e se eu saio, o mosteiro fecha. Aí, numa outra tentativa, disse que ele foi, que disse que era um homem muito virtuoso, e tinha, aí chamaram para ser bispo. E ele consultou um irmão até mais novo, do mosteiro. Dom fulano, me chamam a servir a igreja como bispo, mas se eu for, o mosteiro vai fechar. Aí o irmão falou para ele, Dom fulano, se Deus quiser, o mosteiro vai fechar com o senhor aqui ou sem o senhor aqui. E se ele não quiser, ele vai continuar aberto com o senhor aqui ou sem o senhor aqui. Ele abraçou a causa em outra missão que a igreja deu. Mas é o espírito de contemplação, de abstração, de dar sentido nas coisas que deve nos motivar. A nossa luta é espiritual. A ação é material, mas a nossa luta é espiritual. Né? Na liderança, do começo ao fim, eu não mudo o discurso. O serviço, na humildade, a glória de Deus, exemplo de Nossa Senhora e de Jesus. Os obstáculos aparecem, eu analiso, eu dou sentido àquilo. Não vou jogar a cruz fora, que pode fazer falta para a minha salvação. Não sei se o senhor compartilha, Padre Milson, desse pensamento, mas um dos grandes empecilhos no âmbito da liderança que nós vemos é esse perfeccionismo, né? De querer fazer tudo perfeito ou querer que tudo saia perfeito.
e não ter essa consideração, né, de que Deus pede o nosso melhor, que damos o nosso melhor, e que se não sair o nosso melhor, nós devemos ter essa paz, né, essa serenidade, como o Senhor mesmo apresentava. É Deus que age, até no pouco que nós entregamos ao Senhor, é Ele que age, né? O, o grande santo dizia também com muita clareza assim, o espírito de reta intenção ele é fundamental, o espírito de fé é fundamental no serviço, na liderança. Por quê? Se eu faço com reta intenção, para a glória de Deus, no espírito de humildade e serviço, se me elogiam, eu não fico vaidoso, porque eu fiz para Deus. Se não der certo e me criticarem, eu não vou morrer do coração de orgulho ferido, porque não deu certo, eu fui humilhado. Não, fiz para a glória de Deus. O importante é que eu me doei. Como tem aquele princípio de Santo Inácio de Loyola, né? No serviço, na missão, você deve o quê? Lembra do princípio? Rezar, rezar, rezar e rezar muito, como se tudo dependesse de Deus. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar muito, como se tudo dependesse de mim. Então, essas duas coisas. Eu não vou ficar só rezando agora também, pensando que a coisa vai acontecer sozinha, que não vai acontecer. Mas, por outro lado, não queira abarcar tudo sozinho no pragmatismo, sem espírito de oração, um espírito transcendente, que também não vai dar certo. Então, trabalhar como se tudo dependesse de mim, trabalhar, trabalhar, rezar, rezar como se tudo dependesse de Deus. Então, nessa situação, as coisas vão tomando forma e vai seguindo, e vai seguindo. De uma maneira muito equilibrada até, né? Sim. Essa espiritualidade, Padre Edmilson, tão necessária, nós abordamos tantas vezes também nas formações, tanto no âmbito para o paroquial, diocesano também, e aqui também na nossa escola de formação, nós abordamos essa temática da espiritualidade e colocamos em primeiro lugar como dimensão espiritual tão necessária para que depois nós adentrássemos na questão prática, né? No meio dessa questão prática da pastoral e da espiritualidade, nós abordamos a dimensão psicológica, que nós vemos que também é um grande empecilho, que nós vemos a pessoa que tem um trauma, ou tem uma consideração, ou tem uma baixa estima, ou tem uma situação assim que faz com que ela se retraia cada vez mais, e ela não se doe completamente ao Senhor, né? Como que essas pessoas, né, no âmbito paroquial, junto ao sacerdote, e trabalhando isso também de maneira espiritual, porque eu acho que desse encontro com o Senhor, nós vamos sendo libertados e curados de tantas situações até psicológicas também, né? A fé e a oração assim, um grande remédio para curar todas as nossas deficiências até psicológicas, né? Às vezes não é o suficiente, às vezes nós devemos procurar alguma ajuda psicológica, mas em muitos casos, em muitas situações, se resolve nessa entrega total ao Senhor também, né? Essa dimensão psicoafetiva, como que o senhor aborda dentro da liderança? A situação psicoafetiva, eu partiria do ser humano na sua totalidade, né? Então, se eu olho a realidade da motivação, eu sou motivado quando eu estou animado. O que é animado? Anima do latim é alma. Então, quer dizer que tem alma, tem vida. Se tem vida, tem que ter movimento. Se tem movimento, a coisa, de fato, é animada, a coisa acontece. Às vezes eu fico desanimado. Eu fico desanimado por essas causas que você falou, por um complexo, por uma insegurança, por um trauma. Com o passar do tempo, isso vai chegando no local, como você citou o seu drama de estar à frente celebrando a missa, como eu citei da minha preocupação na pregação, que é muito comum. Tudo isso eu vejo como uma maturidade que vai se apossando de nós aos poucos. Eu tenho realidades até hoje que eu percebo, nossa, isso é trauma de infância. Como superar isso, né? Mas parece que superou, de repente volta tudo novamente. Aí é a confiança em Deus, na ação de Deus. Bom, no aspecto de motivação, de animação, nós encontramos o aspecto fisiológico. Eu preciso estar bem fisicamente. Eu preciso estar bem fisicamente. Saúde estável, componentes equilibrados, porque eu, depois de uns 10 anos de padre, eu entendi isso, né? Quando chega alguém para se confessar, conversar,
depois de seus 40 anos, seja homem ou mulher, depressão extrema, um desânimo, não quero saber de mais nada, tudo eu quero acabar, eu quero ir embora, eu quero fazer tudo, acho que eu estou com depressão, tem que rezar, tem que dar uma benção, tem que... Não, primeiro você vai ao médico. Vai ao médico e hoje em dia você vai em um geriatra. Ontem nós conversávamos com um padre sobre questão de liderança. E a liderança estava desanimada demais. Aí falou, você está precisando de ir num geriatra. Ah, não, tem 30 anos. Aí alguém falou assim, não, o médico de geriatra hoje, devido aos desgastes emocionais, é a partir de 30 anos, não precisa esperar ficar de cabelo branco para ir no geriatra, não, porque a partir dos 30 hoje já começa a despencar hormônios, despencar taxas de vitaminas, o organismo não absorve mais, então a gente chega à conclusão, você vai a um médico, uma pessoa nessa situação pede uma bateria de exame e vem a resposta. Vitamina D lá embaixo, vitamina B lá embaixo, vitamina K não sei o que lá embaixo, hormônios lá embaixo, e etc, etc. Não, você vai equilibrar isso. Você vai fazer reposição daquilo, vai tomar um remédio, de repente volta tudo. Às vezes nós estamos atribuindo a coisa psicológica e é fisiológica. Passou por tudo aquilo. Ainda tem um espírito de motivação, de desmotivação, de desânimo, e eu acho que não, que o desânimo está mais no corpo. Aí agora vem a minha motivação. Porque às vezes eu fico buscando dar desculpas para cair na omissão, não servir. Quero ficar livre, não quero mais estar entregue como liderança. Depois da pandemia, eu nunca vi um tempo tão difícil de arrumar líderes na igreja. É difícil, muito difícil. Eu não sei por quê, qual é o fenômeno. O fenômeno. Se é medo, se é receio, se é insegurança, se é tudo isso que você falou. A gente precisa ter a confiança em Deus, saber que Deus age através de nós e ver as minhas limitações, mas confiar. Se um padre pede para assumir essa missão, não tenha medo de assumir, não. Do mesmo jeito que você entrou, se você viu ali as limitações são muito presentes, eu não consigo corresponder, tá bom? Eu vou lá e coloco o cargo à disposição. E não deixa também acontecer o paradoxo, né, de me tornar, que é um outro tema mais ou menos dessa aula hoje, dono, me apossar, aquilo é meu. Isso aqui ninguém me tira. E se tirar daqui, quando Dom João chegou na diocese, ele falou assim, os ministros da Eucaristia, só 2 anos. E eu no conselho falei, não insisti, não, mas pode se renovar. Aí ele falou assim, não, 2 anos, depois faz outras coisas. Eu falei, mas pela nossa cultura aqui, o costume, às vezes é tanta preparação, tanta expectativa, às vezes é bom que fique mais, porque para alguns é cargo vitalício. Ele disse, vai, como? Não pode. Eu falei, mas entra, fica e se torna um com a coisa de tal forma, se o senhor tirar, a pessoa morre de depressão. Porque pôs a alma naquilo, é cargo vitalício. E nós temos muitas pessoas assim. Eu fico admirado de ver nas nossas paróquias algumas famílias que a igreja se transforma a casa deles. Se transforma em instrumento de serviço extraordinário. A vida daquela família está em função da igreja, das atividades da igreja, das festas da igreja, dos encontros da igreja. Em muitos aspectos aquilo dá sentido, porque às vezes, psicologicamente falando, são cheios de complexos. Às vezes por pobres, às vezes são pobrezinhos, mas ali foi reconhecido e está podendo ajudar a fazer alguma coisa. Porque a pessoa ela se sente valorizada quando ela pode dar alguma coisa. Por isso que na minha vida de padre de roça, eu sempre indo na casa do povo, eu percebia que eles gostariam de dar algo para o padre. E às vezes a gente chegava num lugar e dizia assim, eu queria dar alguma coisa para o senhor, mas não tem nada. Nossa, eu fui lavar as mãos ali, tinha uma bola de sabão preto, eu gosto tanto desse sabão, só podia dar umas 2 bolas desse sabão. Nossa, a mulher lá dentro enchia uma sacola de sabão e trazia para a gente, para poder valorizar. Nossa, eu pude dar alguma coisa, eu pude entregar alguma coisa. Então, na liderança, a partir daquele pressuposto que você colocou, se uma pessoa é capaz de doar um tempo, se doar na vida, isso aumenta a autoestima. Eu valho alguma coisa. Como para essas famílias que a vida dela é na igreja, aquilo dá uma autoestima muito forte. Nós fazemos diferença naquele local. Agora, trabalhar tudo isso para que, quando for necessário você se ausentar ou abrir espaço para outras pessoas, você não dá um infarto, não cai na depressão, porque, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus,
eu sou como uma bolinha nas mãos do menino Jesus. Quando ele quer, ele pega e brinca comigo. Quando ele não quer, ele joga num cantinho, eu fico lá quietinho esperando. Se ele quiser brincar de novo, ele pega. O sentimento deve ser esse. Trabalhava numa paróquia, era muito engraçado aquilo, eu falava disso outro dia numa palestra aqui. Isso me veio ao coração. Chegou a festa do padroeiro, então fazem uns cartazes, põem a responsabilidade de tudo. Então tinha uma senhora lá, responsável pelo andor do padroeiro, fulana de tal. Então quando o cartaz saía, ela ia lá, pegava e olhava. E eu de novo. Aí ela falou, eu já estou cansado, hoje eu estou idosa, eu não tenho mais minhas filhas para me ajudar, eu não posso mais, eu não consigo, eu posso até fazer uma doação para alguém comprar as flores e fazer, mas eu não posso mais, eu não quero, não. Tá bom, eu era padre novo, não entendi ainda dessa psicologia pastoral. Quando foi no outro ano, fomos montar o cartaz do festeiro. Eu, olha, temos aqui repetindo, então isso aqui já está pronto, vamos montar só os novenários aqui. Tá. Aí chega lá, andou. Fulana de tal. Falei, olha, seria bom trocar, porque o ano passado ela fez um barraco, porque ela não quer mais permanecer nessa função, de ter muito tempo. Tá bom, trocamos, colocamos outra família. Quando o cartaz saiu, ela pega a primeira coisa, ela não olha a data da festa, o nome do festeiro, que dia que começa o horário das missas, não, ela vai direto lá. Responsável pelo andor. Aí ela viu, o nome dela não estava. Aí ela chegou na sacristia. Agora é assim, a gente tá velha, né? Depois de se doar tantos anos, tanto tempo, fazer tanta coisa, agora eu não sirvo mais, nem para fazer o andor eu sirvo mais. Colocar outra aqui no meu lugar. Aí eu fiquei pensando, nossa senhora, se Deus escutasse o povo, ele era biruta. Eu falei, mas a senhora falou que, não, daquele dia eu estava cansada, foi aquele dia, já passou um ano. Eu falei, então tá bom, louvado seja Deus. Então, às vezes, nós adoecemos quando tira a gente. Aí a gente pode até sentir um impacto, né? Eu, quando sou transferido de paróquia, eu fico com a garganta inflamada uma semana. É um efeito fisiológico do aspecto psicológico da transição, do impacto. Eu também passou aqueles 10 dias, ou os máximo, passa aquele espírito de saudade e já cria o vínculo onde estou e fico tranquilo e supero. Porque senão a gente sofre demais. Porque não é nossa, a obra não é nossa, como eu disse no início. A missão não é nossa. O movimento não é meu. A pastoral não é minha, a paróquia não é minha, a diocese não é minha. Tudo é de Deus e nós somos só servos de Deus. E vamos estar ali enquanto Deus quer, através das pessoas que têm a qualidade para me colocar e para me retirar. Então, no espírito de serviço, eu estou aqui, até quando Deus quiser. Quando Deus não me quiser, que Ele se manifeste através da autoridade e fala, olha, eu preciso de outra pessoa aí. Porque, gente, ficar muito tempo numa função também, nós conseguimos acostumar com ela. E acostumando com ela, a gente não consegue ver mais detalhes para aprimorar, para fazer a coisa aperfeiçoar. E a gente fica no misoneísmo. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então, se chega uma liderança nova, ela vem com um novo ar, vez mais descansada, com novas ideias, e tudo pode ser renovado. E você vai se alegrar com ela. Desculpa eu ser tão fatídico, ficar contando fatos demais, né? A experiência do senhor contribui. É interessante, uma vez, num encontro de casais, a equipe dirigente. A equipe dirigente atual foi, o casal pós-encontro foi no casal pós-encontro da antiga equipe. Aí, aliás, ao contrário, a equipe, o casal da equipe dirigente pós-encontro, da equipe que saiu, foi a nova equipe. Até o casal pós-encontro disse, você está morrendo. E ele falou assim, você já me entregou ele agonizando? Olha para você ver como é a situação, né? Então, o que sai às vezes torce para a coisa cair, para dizer assim, no nosso tempo, não era assim, era melhor. Era assim, era assado, era cozido, era frio. Agora hoje vocês estão deixando acontecer. Mas a tensão de momento, de mudança, às vezes, imediatamente, pela novidade que chega, provoca tensão, provoca medo, provoca insegurança, mas depois vai estabilizando e pega o ritmo novamente. Então não precisa de ter medo, vai acabar o que eu fiz. Mas eu não fiz para mim, fiz para a glória de Deus. Isso vai acontecendo. Né, de certa forma, né? Desde o início já estamos abordando essa temática de liderança, liderar sem apossar, porque tudo parte desse espírito mesmo de humildade, né? De você se tornar instrumento e deixar com que Deus possa estar conduzindo da maneira dele.
deixar Deus ser Deus também na nossa vida, como que é importante, né, Padre? Agradeço, Padre, a conversa está muito boa e daria aqui para nós ficarmos aqui mais umas 2 horas. Das suas experiências sempre faz com que a formação se torne viva, não fique apenas no âmbito da teoria, no campo das teorias, né? Senão que apresenta isso, a vivacidade de alguém que experimentou, de alguém que viveu nesse âmbito pastoral, que enfrentou tantos desafios, né? E que agora compartilha conosco. Agradeço mais uma vez a presença do Senhor, agradeço a disponibilidade, sei que também agora como vigário geral, o senhor tem tantos afazeres, né, tantos desafios. A questão como lidou, uma vez o bispo me perguntou assim, como você faz nessa paróquia de Jaraguá, quando ela era a única paróquia imensa, enorme lá, nossa, quase 100 catequistas, quase 100 ministros e mais de 30 festas e 2 encontros disso, 4 e muita coisa. Aí ele falou assim, como que você, a Gelisa, organiza tudo isso? Falei, eu? Eu falei, tem um membro do conselho que faz isso. Tem outro membro do conselho que faz aquilo. Tem outro membro daquele que faz aquilo. Outro que faz isso, faz aquilo. Aí ele falou assim, então você tem mais sorte do que a administração. Eu falei, não. Eu tenho fé em Deus e nos homens. Eu confio em Deus e confio nos homens. Então, como eu ensinava aos seminaristas, quando vocês forem padres numa paróquia, vocês serão pastores numa comunidade de pastores. Porque a cozinheira na cozinha, ela é pastora. Né? Essas redes sociais, eu sou cru de tudo. Tem os meninos da Pascom aqui, auxiliam, ajudam e fazem tudo. Então, eles são pastores naquilo. Eu posso ser o chefe deles, eu posso ser o patrão, posso ser o coordenador, mas eu não sou pastor naquela área. E eu compreendo isso. Mas mesmo assim, inclusive, outro dia eu fiquei feliz quando vi num site lá de entrevistas, onde o jornalista perguntava ao Papa, né, como que ele lidava com as redes sociais. Ele falou assim, eu nem celular tenho. O Papa falou, não tem nem celular, não tem nenhuma rede social. Alguém me deu um celular uma vez, eu liguei para ela para falar que eu estou usando e pronto, acabou, nunca mais usei. Como que o senhor escreve essas coisas? Tem secretário, o secretário faz. Então isso me deu uma paz interior tão grande que eu estou igual ele. Mas o celular eu ainda tenho. Mas redes sociais, mexer em computadores, eu não sei. Nunca me interessei, nunca me chamou atenção. Faz falta? Faz. Porém, nos faz se humilhar, né? Tenta ser humilde e vou. Até uma pessoa que sabe, faz para mim, pode fazer, é possível fazer. E não me acho que eu seja superior a eles ou inferior a eles naquela situação. Porque aí é a igreja se complementando, é o ser humano se complementando. Aquilo que eu não tenho, o outro tem, então eu dependo dele naquilo. Então, como chefe, como coordenador, como administrador, seja lá o nome que nós damos, seja como líder, nós lideramos líderes também. E como líder, naquilo que você não entende, você tem que submeter aquele lá que entende naquela realidade. Por isso que nos nossos conselhos paroquiais se pede que tenha um contador. Ele entende de contabilidade, eu não entendo daqui, leis trabalhistas e tantas coisas, eu não me formei para aquilo, eu estudei teologia. Que tem um advogado, porque como dentro da própria cura tem toda uma estrutura jurídica, econômica, logística, burocrática, escriturária, etc. E cada uma no seu âmbito. E pode ter o que? O bispo ou o vigário geral, que é o moderador da cúria, que às vezes nem conhece o detalhe que está ali dentro. Mas ele é o líder daquele local. Por quê? Ele confia em alguém que ele acha que pode, confirmou, ele consegue, e pôs no devido lugar. O líder, ele sabe colocar no lugar certo, pessoas certas, que dá o resultado certo. Ele não traz tudo para si. Ele delega e ele acompanha, ele está junto. Ele dá missão e cobra os efeitos. No sentido também de muito respeito, porque afinal de contas todo mundo está servindo, ninguém está ali trabalhando e nós não humilhamos ninguém, não precisamos humilhar ninguém. Nesse contexto nós seguimos. Então é como você falava da experiência e tudo mais, o que eu aprendi em tantos anos de administração paroquial, com movimentos, com tantos ídolos, foi isso. Confiar em Deus e confiar nas pessoas. Porque na fé em Deus, Deus suscita pessoas boas que te ajudam a fazer com que ele haja na vida de tantos outros. E o reino de Israel vai sendo construído, ele vai sendo glorificado e as coisas vão seguindo em paz. Só ilustrando um pouco isso que o senhor falava, né? Trazendo
à tona o Números 11, livro de Números capítulo 11, que é meu trabalho de doutorado. Moisés estava cansado, estava Sim. estressado, né? E como solução, Deus fala para ele escolher 70 anciãos, né? Levá-lo à tenda da reunião e compartilhar o Espírito com ele. Deus então tira uma parte do Espírito de Moisés e passa a esses 70 anciãos, né? Nós poderíamos dizer, então, que o líder bom é aquele que compartilha o Espírito. E é verdade, e é verdade. O sacerdote é isso, né? Compartilhar, ter o mesmo espírito de Moisés, não é espírito diferente, para mostrar isso, a unidade. Sim. O líder, ele sempre está unido, né, ao sacerdote, assim como os sacerdotes estão unidos ao bispo, o bispo ao papa, né? E todos nós unidos a Jesus Cristo. Sim. Agradeço mais uma vez, Padre Edmilson, né? Muito obrigado Eu pela sua agradeço pela disponibilidade. oportunidade e aos telespectadores aí pela paciência. Que possa contribuir para a glória de Deus e para o seu crescimento as pequeninas colocações que nós fizemos aqui hoje. Foi mais uma partilha de vida do que uma formação acadêmica fundamentada em estudos ou em outras coisas, né? Mas acho que tudo contribui para a glória de Deus. Com certeza, foi ótimo, né? Que seria um estudo teórico se não fosse a prática, e o que seria a prática se não fosse a teoria também. Louvado seja Deus. Complementa o outro, né? Lembrando que você pode encontrar nesse vídeo o link para que você possa estar preenchendo o formulário para assim adquirir o seu certificado desse estudo, dessa escola de formação de lideranças. E para terminar, gostaria que eu pedir a bênção do Padre Edmilson para todos nós e que se estenda também a todos os nossos familiares, todos os nossos lares. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Por Cristo. intercessão da Virgem Nossa Senhora, de São José, do anjo da guarda de cada um de vocês, sejam todos preservados dos males do corpo e da alma. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até mais. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.